E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você reencarnou em um mundo de jogos governado por mulheres, porém, você vai usar seu conhecimento do jogo e se tornar um nobre de alta patente, consequentemente conquistando as garotas mais bonitas da academia. Então galera, hoje nós estamos no anime Otome Game. O anime começa com o protagonista jogando um jogo Otome. Ele parece odiar tudo e todos, incluindo o jogo que estava jogando. Diz ele que o jogo Otome era conveniente para as mulheres, e depois percebemos que ele foi obrigado a jogar esse jogo pela sua irmã. A maioria das mulheres do jogo eram fortes e com uma personalidade terrível, e estavam todas cercadas de pretendentes, por isso ele odiava bastante aquele mundo, mas dia por dia ele continuou jogando até que finalmente zerou o jogo, e como ele ficou vários dias jogando sem comer nada, resolve comprar algo para comer na lojinha de conveniência, mas acaba caindo das escadas e quando menos percebeu, ele havia sido reencarnado em outro mundo. Ele falando com alguém, acaba percebendo que conhecia aquela visão de mundo, e depois de ver o emblema ele confirma, o mundo onde ele estava no momento era do jogo que ele odiava, e foi assim como ele, Leon Bartford, acabou reencarnando no jogo Otome. Já haviam se passado 10 anos desde que ele reencarnou naquele mundo. Viajando em seus pensamentos, acaba percebendo que ele era apenas um figurante. Ele havia notado tudo o que lembrava sobre o jogo Otome, mas vivendo naquela ilha flutuante, a sua ambição havia evaporado. Era isso que ele pensava até terem lhe arranjado uma pretendente de 50 anos, que já havia se casado 7 vezes e todos os maridos morreram em combate. E como lhe negaram de frequentar a academia, ele não podia ir para a escola, pois não iriam gastar dinheiro com ele. A senhora Azula o obrigava a se casar, e ele percebe que ela só poderia estar querendo vê-lo morto em batalha, pois caso ele recusasse o casamento, iria seguir um caminho militar forçado. Então ele começa a pensar no que fazer, porque se ele não reagisse agora, estaria ferrado. Vemos então que Leon saiu na jornada para conseguir achar algo que só ele e a protagonista do jogo sabiam da existência. No caminho ele derrota uma carpa rainha, que é uma boa fonte de experiência. Enquanto verificava sua localização, de repente a bússola fica doida, e aquilo era o sinal de que ele encontrou o que estava procurando. Apesar de enfrentar um caminho bem turbulento, ele conseguiu passar pelo dispositivo de transporte, chegando nas ruínas de um instituto de pesquisa internacional. Logo na entrada ele encontrou um robô de segurança, e assim como no jogo ele conseguiu derrotá-lo usando projéteis mágicos com eletricidade. Aquilo fez cair a ficha de que ele realmente reencarnou no mundo Otome. Um pouco mais à frente, ele encontrou uma nave espacial da antiguidade. Aquele era um item que ele comprou dentro do game, e usando o crachá de um funcionário que já estava morto, conseguiu entrar na nave. Lá ele se depara com um robô de segurança que o reconheceu como intruso. Leon estava tendo problemas, pois o robô era bem forte e nada do que estava tentando funcionava com ele, até que Leon é capturado, e de acordo com o robô, diante da nova civilização que possui o poder da magia, eles, a antiga civilização, acabaram sendo destruídos, mas o seu dever de eliminar a nova geração ainda era uma prioridade. No entanto, Leon, usando a faca que dispara sua lâmina, consegue derrotar o robô. A nave-mãe se recusa a ser tomada pela nova civilização, mas quando ele coloca a mão em um dispositivo biométrico, é reconhecido como o novo mestre da nave, e a mesma revela que apesar do Leon ser da nova geração, ele possui características da antiga geração, o que realmente é um mistério. Leon decide colocar o nome do sistema operacional da nave de Luxion. Ele estava bem fraco depois da luta contra o robô e até o fez pensar que morreria novamente. Zoe estava caçoando do pai de Leon, que além dele ter arruinado o casamento arranjado, saiu em uma aventura para acabar morrendo. Seu pai ainda acreditava que ele estava vivo, mesmo que esteja sem notícias dele há 3 meses. De repente eles escutam um barulho de uma nave. Era Leon pilotando uma nave cheia de riquezas, e com isso ele recusou fácil o casamento arranjado por Zola. Em uma ilha desabitada, Luxion comenta que Leon está de bom humor. Ele afirma que sim, só de lembrar do rosto da Zola o fazia ficar feliz. Além disso, ele já é um cavaleiro independente, e teve muita sorte de encontrar caminho de casa aquela ilha desabitada adequada para um baronete. Agora só faltava se casar com alguém na academia e finalmente vai poder ter a vida fácil de um baronato do interior. A cena muda pro Leon descobrindo através do seu pai que lhe foi concedido um baronato, provavelmente por desbravar uma masmorra e descobrir uma ilha flutuante. O Leon estava surpreso porque ele havia escolhido a classificação de baronato na zoeira, mas de acordo com seu pai, agora que ele havia se tornado barão, deverá encontrar uma esposa do alto escalão na academia, do nível da Zola, deixando Leon bem triste. Chegando na academia, Leon comenta que pelos próximos 3 anos, ele vai procurar por uma esposa enquanto estuda as regras de etiqueta da nobreza, e finalmente chegou ao ponto de partida do jogo. Vendo os personagens principais do jogo, lembra dos momentos desagradáveis que teve com eles, mas deseja boa sorte em seus afazeres de nobres, já que ele pretende viver sua vidinha como personagem mob. Enquanto caminhava, acaba vendo um evento inesperado. Ele lembra que deveria ser a protagonista naquele evento e não aquela garota. Por algum motivo ele sente que já viu aquela garota em algum lugar, mas agora ele precisa se preparar para a festa do chá. Ele pergunta para os seus amigos Daniel e Raymond se haviam garotas como eles que não vêm de famílias ricas, e eles respondem que não. Logo ao lado, o grupo do príncipe chamava a atenção de todas as garotas, pois todas queriam participar da festa do chá deles. A noiva do príncipe apareceu querendo conversar sobre a festa do chá dele, mas ele não se deixou intimidar e convidou a Mari para sua festa do chá, apesar da sua noiva não gostar daquela atitude. Leon não estava entendendo o que estava acontecendo, porque aquele é um evento obrigatório do jogo, mas com a protagonista e não aquela garota. Na aula de etiqueta que falava sobre a festa
festa do chá, o professor percebe que Leon não estava prestando atenção na aula e o convida para uma aula prática para ele poder valorizar o convívio de mulheres na sua festa. Mas ele não estava muito animado porque achava que aquilo era apenas um evento idiota para agradar as garotas. Após voltar, o prota já estava mudado, querendo algum dia realizar festas de chá tão perfeitas quanto as de seu mestre. Vemos então que ele organizou tudo para que sua festa do chá fosse surpreendente. Convidou até a filha de um barão, mas ela veio acompanhada e somente para sabotar os doces da sua festa. Ela e suas amigas comeram tudo e trataram o protagonista como um mordomo, e logo em seguida saíram, pois só foram para lá porque tinham tempo sobrando antes de irem para outra festa. Leon vê que elas estão fazendo bullying com a verdadeira protagonista do jogo só porque ela é uma plebeia, e ele, que não queria se meter na história do jogo, acabou se metendo, convidando a Olivia para sua festa. Leon fica feliz quando ela elogia os doces e chá da sua festa. Ele aproveita e pergunta se sempre fazem aquilo com ela. Olivia conta que nada do que ela faz dá certo, e nem tem certeza se uma plebeia como ela pode frequentar a academia. Leon afirma que é claro que ela pode frequentar a academia, e ele sabe de alguém que pode ajudá-la. Então eles vão falar com a irmã do Leon. Ela deu dicas para Olivia falar com a garota mais importante da sua turma, e a mesma vai conversar com a pessoa mais importante da turma, juntamente com os doces que o Leon havia pago para ela por serem muito caros. Angélica, depois de conseguir ficar sós com Olivia, aceitou de bom grado os doces e falou que não gosta de fazer papel de maldosa, e que estava tudo bem ela frequentar a academia. Quando ela descobriu que a garota havia sido recomendada pelo Leon, pensou nele como uma pessoa interessante por ter conseguido um baronato pelo próprio feito, e afirma que outras pessoas vão querer usá-lo por conta da sua competência. Na aula de exploração, a professora explica que eles devem descer até o terceiro andar para coletarem cristais. Leon acaba vendo outra cena da Mari se fazendo de coitada para que o príncipe fique ao lado dela ao invés do lado da sua noiva Angélica. As mulheres podem ter mais poder nesse mundo, mas aqueles caras são exceção. Leon chegou no terceiro andar e a Olivia estava feliz por conseguir coletar os cristais. Tudo estava indo bem, até serem emboscados por monstros, e o Leon demonstra suas habilidades com a espada, deixando a Olivia impressionada por ele ser bem habilidoso, mas ele acaba sendo mordido por um monstro enquanto tentava proteger a Olivia e tem um de seus braços imobilizado. Só então o grupo do príncipe chegou para ajudar e eles derrotaram todos os monstros. O príncipe teve um arranhão no braço e foi curado pela Mari, descobrindo que ela consegue usar magia de cura. A noiva do príncipe corre até ele para ajudar e acaba empurrando a Mari. O príncipe fica irritado com aquela atitude dela e vai embora segurando a mão da Mari, e todos ficam falando que tem pena da noiva do príncipe. A Olivia também cura o braço do Leon, afirmando que magia é a única coisa que ela é boa. Leon ainda está se perguntando o que estava acontecendo ali, porque a história está tão diferente do jogo. No dia seguinte, o príncipe foi conversar com a Angélica porque o caderno e a bolsa da Mari foram queimados, perguntando se ela sabe de algo, ao que ela responde que não, mas ele alega que as garotas presentes no local disseram que foi ela que mandou fazerem aquilo, e mesmo que ela diga que não, ele não acredita e ainda manda ela ficar longe deles. No quarto do Leon, Daniel e Raymond contam que dois caras ricos se casaram com a Millie e a Jéssica, que eram as únicas garotas que os tratavam bem. Agora só restam as garotas com personalidades terríveis. Também conta que o príncipe Julius está tentando resolver o caso relacionado ao bullying que a Mari está sofrendo, e a figura central do bullying, ao que parece, é a Angélica. Leon recorda que no jogo também há um evento onde Julius ficou bravo com a Angélica, mas isso deveria acontecer bem mais pra frente na história. Então Leon vai perguntar a Olivia sobre Mari, e ela acaba entendendo errado, questionando meio que triste se ele gosta de garotas como a Mari, mas ele responde que a odeia. Ela conta que foi conversar com a Mari uma vez, mas ela mudou de personalidade e disse que odeia garotas como a Olivia. De repente eles ouvem um barulho e vão ver o que é, encontrando a Mari se beijando com um dos caras do grupo do príncipe. Enquanto caminhava pelos corredores, Mari disse que aquele mundo era interessante. Logo chega o príncipe Julius e o Gilk oferecendo comprar um criado para Mari. Mari, em seus pensamentos, acha que tem sorte, porque agora terá um belo escravo demi-humano, afirmando que vai se aproveitar ao máximo daquele mundo de jogo Otome, já que naquele mundo as mulheres andam abertamente com seus amantes. Angélica estava furiosa com aquela situação, se questionando como o príncipe pode ter se apaixonado por aquela garota. Ela foi criada para servir o príncipe, viveu sua vida pelo príncipe, então não sabe por que aquilo está acontecendo. A irmã do Leon vai até o quarto dele falar que ele não deve se envolver no caso do bullying. Eventualmente o príncipe ascenderá ao trono. Ele terá a vida feita se ficar próximo do Julius. Por outro lado, se ele odiar, sua vida estará acabada. Após Dina sair, Leon pede pro Luxion coletar informações sobre a Mari e a Angélica. Em uma festa que estava acontecendo naquela noite, Leon e seus amigos decidem tentar arrumar uma namorada, mas eles acabaram falhando e ainda foram humilhados. Olivia vem correndo chamar o Leon dizendo que era uma emergência. Acontece que a Angélica foi contar pro Julius que a Mari estava envolvida tanto com ele quanto com seus amigos, mas eles já sabiam daquilo e aceitavam, pois todos amavam a Mari. O príncipe praticamente estava anulando seu casamento com a Angélica. Ela, irritada com aquilo, desafia Mari para um duelo. Julius manda Mari aceitar o duelo, pois ele e seus amigos serão seus campeões. Angélica foi basicamente abandonada, já que ninguém queria ir contra o príncipe Julius. Leon lembra que na versão original do jogo, após a Angélica perder o duelo, ela deixou a academia e se casou com um senhor feudal insuportável do interior e viveu uma vida miserável. Por algum motivo ele se
sente mal mesmo que não seja próximo da senhorita Angélica, então ele vai à frente e se voluntaria como seu campeão. Algum tempo atrás ele fez o Luxio investigar a Mari, e não há dúvidas, assim como ele, ela também veio de fora daquele mundo Otome. As exigências para aquele duelo é que se o lado do leão ganhar, a Mari deve ficar longe do príncipe Julius. Caso eles percam, Angélica nunca mais se envolverá em assuntos do príncipe, e o tipo do duelo será um duelo blindado na arena, onde Leon deve lutar 5 rodadas de 1 contra 1. Algum tempo depois, Mari está furiosa porque aquele figurante está arruinando seus planos. Enquanto isso, Leon descobre que obrigaram Daniel e Raymond a vandalizarem seu quarto, e também que os alunos já começaram as apostas pro duelo. Então ele pede pro Luxio arrumar 500 moedas de ouro branco. Na cena seguinte, vemos Angélica dizendo que ele deveria desistir do duelo. Ele não precisava arriscar sua vida por ela, mas o Prota estava confiante na vitória. Chegamos no dia do tão esperado duelo. Angélica começa a ficar preocupada porque não vê nenhuma armadura com ele, mas o Luxio avisa que está enviando arrogantes, e assim que sua armadura chega, todos começam a rir daquela armadura arcaica. Seu primeiro oponente é o Brad, que caçou dele por utilizar aquela máquina ultrapassada e se vangloria por usar uma lança que aumenta a condutividade mágica. Leon pede pro Luxio a lâmina número 1 na mochila, mas ele fica surpreso quando recebe uma pá no lugar da lâmina. Luxio conta que quando ele foi fazer o test drive usou aquela pá para cavar buracos e não colocou a arma de volta no lugar. O juiz dá o sinal e a luta começa, e apesar de usar uma pá ele derrota o Brad sem dificuldade com uma pasada na cabeça. Leon fica sem entender aquela vitória porque apenas um ataque de raspão foi o suficiente para derrotá-lo, mas de acordo com Luxio, se ele tivesse acertado com força total, o Brad teria morrido. Na plateia todos estavam perplexos com o resultado e apenas o seu mestre da festa do chá o aplaudia. O segundo oponente foi o Greg, que até era bem habilidoso, mas foi espancado e teve a armadura destruída. Greg mesmo sem armadura não se dá por vencido, apenas para ser humilhado pelo Leon, até o juiz declarar o final da luta. O terceiro oponente foi o Chris, um jovem mestre espadachim. Aquela batalha foi bem rápida, após o Chris ter sua espada quebrada, ele mesmo admitiu a derrota, e ainda acaba sendo humilhado pelo Leon no final. No intervalo da quarta rodada, Luxio informa que sua irmã armou explosivos no Arrogantes, mas foi seu próximo oponente que mandou ela fazer aquilo. Aqueles explosivos matariam o piloto em uma armadura padrão, mas para ele não apresentava nenhum risco. Então no quarto duelo, seu oponente é o Gilk, que começa usando uma granada de fumaça e logo em seguida aciona os explosivos, que pro seu azar não teve efeito, e depois dele ameaçar a família do Leon, é derrotado com apenas um ataque. Mari fica frustrada se perguntando como pode existir alguém tão forte, e o príncipe tenta tranquilizá-la dizendo que sua armadura é feita com a melhor tecnologia do reino. Mari acaba lembrando que aqueles caras eram fracos no jogo e sempre perdiam nas batalhas, por isso ela pediu pro seu irmão zerar o jogo pra ela. A quinta e última luta é contra o príncipe Julius, que estava surpreso porque não acreditava que chegaria sua vez. Durante a luta, Leon tenta convencê-lo de que a Angélica realmente o ama, mas Julius afirma que ela não compreende como ele se sente. Ela é como qualquer outra mulher do palácio, e a Mari foi a única que notou como ele realmente se sentia. Leon age como vilão na tentativa de fazer o príncipe entender que ele estava sendo manipulado, mas ele não entende. Angélica, que estava escutando tudo, começa a chorar afirmando que ele deve mesmo amar aquela garota, e até Olivia tenta convencê-lo de que a Angélica o ama, mas ele não acredita que uma mulher que o veja apenas como príncipe possa ter algum sentimento por ele. Leon irritado faz uma última tentativa avisando que se ele antagonizar a senhorita Angélica, pode acabar sendo destituído do direito ao trono, mas ele diz que não precisa de status e nem honra, tudo que ele precisa é da Mari. Depois disso tudo, Leon desiste de convencê-lo e usa um ataque chamado Impacto que destrói completamente a armadura do Julius. Ele vai até Angélica avisar que ela não precisa se preocupar, pois o príncipe está apenas inconsciente. Olivia está preocupada porque como ele foi tão cruel com o príncipe e seus amigos, agora todo mundo está bravo com ele, mas ele diz que ela não precisa se preocupar, pois como ele agiu como vilão, provavelmente será expulso da academia. Algumas horas depois, vemos Angélica tentando explicar que tudo o que fez até agora foi pelo Julius, mas ele não acredita, já que ela não sabe nem que a sua comida favorita é um espeto feito por plebeus que ele comeu uma vez quando saiu escondido na cidade, e a Mari notou isso quando eles saíram juntos pela primeira vez, então ele não pode amá-la. Angélica entende e sai do quarto revelando que mesmo de longe vai desejar sua felicidade. Em uma reunião com o pai da Angélica, Leon está disposto a desistir dos seus status, da academia e até de uma parte da sua fortuna por Sr. Retograve intervir para que sua vida seja poupada e sua família não fosse responsabilizada. Como ele foi o único que ficou do lado da sua filha, ele fará o possível, e avisa que o noivado dela com o príncipe foi cancelado, mas depois desse incidente sua filha ficou completamente derrotada, então ele gostaria que o Leon a levasse para passar um tempo no campo para descansar e se distrair. Dito isso, ele pega a nave e parte de volta para casa, levando a Angélica e a Olivia. Zola, que estava furiosa pelo alvoroço que o Leon havia causado na academia, pergunta quem é aquela pirralha, mas a Angélica a coloca em seu lugar ao contar que é filha do Duque Retograve. Em seguida, Leon leva ela e Olivia para conhecerem sua ilha. Lá elas tomam banho em uma fonte termal e a Angélica aproveita para perguntar se Olivia está namorando com Leon, mas a garota acha que suas hierarquias são muito diferentes, então o Leon está fora do seu alcance. Além do mais, ela acha que o Leon tem sentimentos pela Angélica, mas a filha do Duque acha que aquilo é impossível. Fora do banho, o Leon nota que a Angélica
estava triste com o que aconteceu e pensava em se vingar da Mari. Ele diz que tá tudo bem, a incentivando e dizendo que conhece a melhor forma de se vingar. A garota fica toda entusiasmada e ele revela que a melhor forma de se vingar é ser feliz. Enquanto isso, Mari estava perplexa, pois seus namorados estavam sendo desertados e perdendo seus status, e o Julius não era mais o príncipe herdeiro. O diplomata que foi enviado pelo reino informa que o Leon nem sua família serão responsabilizados. Além do mais, Leon será promovido. Afinal, ele é o cavaleiro quem advertiu o comportamento tolo do príncipe. Assim, ele será promovido à 6ª classe na corte real. O feito dele ter se tornado um cavaleiro aos 16 anos de idade é algo que nunca aconteceu no Reino Forte, e foram os próprios pais do Julius quem lhe concedeu o título. Com isso, a sua expulsão da academia também foi anulada. Já na academia, vemos que todos estão em clima de festival, e o Leon e seus amigos estão organizando uma cafeteria onde terão a senhorita Angélica e a Olivia como maids atendentes. Ele fica feliz a ter uma visão maravilhosa da Angie e da Olivia se dando bem, mas ele fica indignado, pois de acordo com as configurações do jogo, ele não pode ter um relacionamento romântico com elas, afinal ele é apenas um mob. Pouco tempo depois, a irmã do Prota aparece pedindo ajuda, pois ela havia roubado o candidato a namorado da melhor amiga. Então ela queria que ele resolvesse a situação com uma ameaça, mas a Olivia e a senhorita Angélica ajudaram ele a recusar o pedido da irmã, e logo ela foi embora. Daniel e Raymond avisa que estão com problemas, pois logo ao lado o príncipe Julius e seus amigos também estão organizando a cafeteria. Olivia fica abismada ao ver que estão cobrando 100 gias por apenas um chá e doces. Curioso com aqueles preços, Leon vai dar uma olhada na cafeteria deles, porém, aquilo estava mais para um bar chique do que para uma cafeteria. Brad ainda transforma aquilo em uma competição, alegando que dessa vez eles não irão perder. Então, Olivia vai tentar promover a cafeteria do seu grupo apenas para ser humilhada por outras garotas nobres, mas no final, uma garota chamada Carla fica interessada. Chegando o primeiro dia do festival, a Angie foi chamada pela rainha Milene para que a acompanhasse em seus caprichos durante o evento, e ela revela que também quer se encontrar com Leon, então elas seguem em direção à sua cafeteria, mas chegando lá se assustam com o comportamento que estava acontecendo ali. Leon estava sendo humilhado pela filha de um visconde de uma família rival à família Ritograve. Angie, ao ver aquilo, corre para ajudar o Leon, mostrando que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Milene tenta intervir apenas para ser chamada de velhota pela filha do visconde, pois ela não sabia que Milene era rainha, mas Leon vê aquilo como um motivo suficiente para revidar, se aproveitando para bater em todos os servos da filha do visconde. Vendo que Leon está descontrolado e que nem a rainha consegue pará-lo, Angie decide chamar o seu mestre da festa do chá, e ele resolve fácil a situação. Depois de tudo resolvido, Milene pede desculpas pelo comportamento do seu filho, e como ela veio de um país vizinho, nunca teve a oportunidade de frequentar a academia, então gostaria que ele ajudasse a criar algumas lembranças no festival. Ele aceita e se levanta pedindo a rainha em casamento. Ela fica toda tímida, dizendo que é casada, que tem filho e além disso estava velha, mas para ele aquilo não importa, pois ela é linda e é melhor do que muitas garotas da academia. Mas de repente o príncipe Júlio chega dando um tapa na cabeça do Leon, com raiva da ousadia dele em cortejar sua mãe. A rainha tenta defender o Leon, falando que não era bem assim como ele estava pensando, mas no final a Milene foi embora com seu filho. Pouco tempo depois chega Carla Wayne, que havia pedido para Olivia apresentá-la para o Leon. A garota se ajoelha pedindo para ele salvar a família Wayne. Já em seu quarto, Leon está disposto a ajudar a família Wayne, mas deixando isso de lado, ele decide apostar nas corridas que estavam acontecendo, e graças ao Luxon ele fez uma boa quantia em dinheiro. No meio da corrida, Gil que foi alvo dos homens da Clarice, e apesar dele ganhar a corrida, acabou se machucando e está incapacitado de correr nas próximas rodadas. Então descobrimos que na realidade a senhorita Clarice é a ex-noiva do Gilk, e ela está fazendo aquilo por vingança. Mari pede pro Leon correr no lugar do Gilk, porque se não arrumarem ninguém para representar o primeiro ano, a senhorita Angélica é quem estará em apuros, porque como membro do comitê executivo, é ela quem é responsável de arrumar um substituto. Por esse motivo, Leon aceita correr no lugar do Gilk. E claro, ele pede pro Luxon modificar a moto e aposta uma boa quantia de dinheiro nele mesmo. Dan aparece para falar com Leon. Ele está furioso porque a Clarice fez muito para ajudar o Gilk, mas de repente ele terminou com ela por meio de uma carta. Leon compartilha o mesmo sentimento que ele de odiar o Gilk. A corrida começa e, como esperado, Leon é alvo dos homens da Clarice, sem contar que ninguém estava torcendo por ele, além dos seus amigos. Enquanto isso, a filha do Visconde estava causando discórdia entre Angélica e Olivia, ao ponto da Olivia sair correndo. Angie fica com tanta raiva que entra em uma briga com a filha do Visconde. De repente, Leon diminui a velocidade para pensarem que ele havia desistido, mas ele ativa o nitro que foi colocado pelo Luxon, fazendo a reviravolta surpreendente, deixando todos para trás e conseguindo o primeiro lugar na corrida. No entanto, ele usou a moto além do limite, ao ponto dela não aguentar e acabar explodindo, mas ele foi salvo pelo Dan, porque ambos odeiam caras bonitões. Leon vai até o Gil
Gilk porque é hora de pagar a dívida por ele ter vencido a corrida, mas ao invés de dinheiro, o que ele pede é que o Gilk se desculpe com sua ex-noiva. Depois que o Gilk vai embora, eles agradecem ao Leon, pois apesar dele ter uma personalidade distorcida, ele é um cara gentil. No entanto, dizem pra ele ver a Lívia e a Angie, já que o clima estava feio entre as duas depois da corrida. Na cena seguinte, vemos que Leon foi falar com a Lívia. Ele a conforta, afirmando que mesmo que elas vivam em mundos diferentes, ela pode sim ser amiga da Angélica. Mais tarde naquela noite, Carloane foi até o quarto de Olivia, e apesar dela ter apresentado Leon, ela não quer mais que ele se envolva com a Carloane. Mas logo chega a filha do Visconde alegando que ela não pode recusar, caso contrário ela deixará todos ao seu redor infelizes, e a maltrata falando coisas terríveis, como ela ser um pet de estimação da Angélica. No dia seguinte, Leon estava se preparando para enfrentar os Piratas do Céu a pedido da Carloane, mas na realidade ele está indo porque os Piratas do Céu têm um item essencial para a protagonista do jogo. Olivia precisa de 3 itens para eventualmente despertar seus poderes. Um deles é o bracelete sagrado escondido na masmorra do palácio. Depois tem o colar sagrado que está com os Piratas do Céu citados no pedido da Carloane. E o último, o cajado sagrado vigiado pelo Templo do Reino. Mas na versão original do jogo, por trás do pedido da Carloane, está a filha do Visconde, e também foi ela quem contratou os piratas. Leon vai até a nave que o Luxion preparou para essa missão, e logo chega Carla juntamente da Olivia. Carla avisa que chamou mais pessoas para ajudar a lidar com os piratas, o Brad e o Greg. Enquanto isso, Angélica comprou algo para dar de presente para Olivia, mas acaba se assustando ao ver a porta do quarto da Olivia toda pinchada. A filha do Visconde aparece falando mal da Olivia novamente, e ainda acaba deixando escapar que é ela quem está por trás do ataque dos piratas. Angie dá aquela ameaçadazinha de leve, que se algo acontecer com Olivia, ela está ferrada. Leon estava jogando cartas com Brad e o Greg quando Luxion avisa que 2 naves de piratas estão se aproximando. Ele pede pro Luxion preparar rogantes. Um dos piratas avisa para tomarem cuidado com a Carla, pois ela está do lado deles, mas em questão de minutos, Leon derrota e captura aqueles piratas. Brad e Greg ficam chocados vendo como o Proto é forte, e também por nunca terem estado em uma batalha de verdade. Após os piratas terem sido capturados, Carla fica em choque, e pretende colocar a culpa na Olivia. Então, quando eles chegaram na ilha da família Wayne, ela logo foi desmascarada, pois sua tentativa de culpar Olivia fracassou. O pai da Carla fica irritado com sua filha, já que o Barão Leon estava ali presente, e o mesmo estava irritado porque a Carla prometeu pagá-lo para resolver o problema dos piratas. No caminho de volta, enquanto conversava com Luxion, Leon comenta que aquilo foi mais fácil do que ele pensava. Foi só ele dizer que iria interrogar os piratas que a Carla confessou que foi ordenada a fazer aquilo pela filha do Visconde, Stephanie. Mas ainda assim resta a força principal dos piratas e ele ainda não conseguiu o item da protagonista. Mas antes disso ele precisa resolver o caso da Olivia, então vai falar com ela. A garota começa a chorar porque quer ser amiga dos dois, mas agora mais parece que ela é o animal de estimação deles. Depois da discussão, Leon vai refletir no convés da nave, e de acordo com Luxion, aquele comportamento dela é devido às maldades que ela sofreu na academia. Mas o Prota acha que assim é melhor, já que ele cometeu a imprudência de se envolver com a protagonista e a antagonista do jogo. A cena corta para Mari e seu criado fugindo de um monstro em uma masmorra. Apesar do perigo, ela quer conseguir os itens antes da protagonista e tem um futuro brilhante. Enquanto estavam comendo, Luxion avisa que a frota principal dos piratas apareceu. Brad e Greg se curvam, pedindo ao Leon que deixe eles participarem da luta. Ele admira aquela atitude e permite que eles usem as armaduras que conseguiram dos piratas. Olivia estava em seu quarto arrependida de ter dito aquelas coisas pro Leon, quando de repente escuta barulhos e um tremor na nave. Vendo que os piratas estão atacando e que o Leon está lutando contra eles, de algum modo ela consegue dar um comando para os robôs de segurança deixar ela passar, mas quando ela chega ao convés, logo é tida como alvo do líder dos piratas. Porém, o Brad e o Greg aparecem para salvá-la. Leon estava tendo dificuldades em lidar com os piratas, porque ao invés de eliminá-los, queria capturar todos com vida. E quando ele vê que o Brad e o Greg estão protegendo a Olivia, acha que é assim que deve ser. A protagonista pertence aos belos alvos românticos. Ele não deveria estar ao lado da Olivia, afinal, ele é apenas um mob. Vendo que o Brad e o Greg não vão conseguir derrotar o líder dos piratas, ele intervém derrotando o líder e conseguindo colar da protagonista. Após a batalha, Olivia cura o Brad, e Leon comenta que eles formavam um belo casal, e se dirige a ela como Senhorita Olivia. A garota chora se perguntando por que aquilo está acontecendo, porque ele está chamando ela de maneira formal e não de Lívia. Leon estava contente de ter conseguido todas aquelas riquezas dos piratas. Luxion também conseguiu documentos que provam o envolvimento da Stephanie com o caso dos piratas. Já no palácio, os créditos da batalha foi para o Brad e Greg. Leon relatou que foi apenas um ajudante durante a luta, além de pedir para que a família deles devolvessem seus status, apesar deles se negarem a aceitar aquilo, já que foi o Leon quem derrotou os piratas. Leon comenta com Luxion que a Stephanie foi pega pelo Palácio Real e a família Retrograve. Eles vão dar uma punição muito pior do que ele jamais poderia, e ele pretende se afastar da Olivia e da Angélica, pois ele já havia se aproximado demais para um personagem mob. Apesar de tudo, Brad e Greg são honestos ao ponto de irem até o palácio e relatar quem foi o verdadeiro por trás da captura dos piratas. Graças a isso,
Leon foi promovido à 5ª posição inferior e já está 2 graus acima do próprio pai, além de ter recebido uma carta de agradecimento da família da Clarice. O pai dela estava lhe dando uma moto aérea e recomendou que ele fosse promovido à 5ª posição superior após a formatura, o que não era bom para ele, que apenas queria levar a vida tranquila de um personagem mob. Já na escola, graças ao seu aumento no ranking da nobreza, havia garotas que estavam planejando atacá-lo romanticamente, apesar de não gostarem dele e estarem apenas atrás da sua posição, mas os seus amigos tentam animá-lo falando do evento de excursão escolar que está prestes a acontecer. Leon decide ir para a Ilha do Sul para conseguir certos itens. Durante a viagem, Leon estava apreciando tudo, até porque aquela nave era de luxo. Também estava planejando dar uma volta de teste com a moto que ganhou de presente do pai da Clarice. As garotas que eram seguidoras da Angélica comentam que vão abandonar a família do Duque Retograve, pois ela já deve estar decadente após o cancelamento do noivado com o príncipe Julius, e jogam um sinalizador para fora da nave. Chegando em uma ilha, Leon vai até um santuário e logo depois chega Olivia e a senhorita Angélica. Uma garotinha apresenta aquele local como um santuário casamenteiro. Angie pega uma moeda de ouro como doação e a Olivia acha aquele valor muito alto, mas o Leon deixa todos surpresos ao pegar um malote de notas e começa a pedir a Deus por uma esposa gata, gentil, simpática e, se for safadinha, era ainda melhor. Angie o repreende por dizer coisas inapropriadas naquele lugar sagrado. Então, os três receberam amuletos da sorte. Leon queria levar todos, mas dividiu com elas, e todos ganharam algo diferente. Angélica ganhou o talismã da bênção do elemento vermelho e a Olivia ganhou do elemento branco. Leon estava feliz com o que havia ganhado, que era um amuleto de sorte nas batalhas. Eles estavam curtindo o momento, até que a garota comenta que eles devem ter rezado pela amizade deles, o que deixa o clima tenso, já que os três estavam no meio de problemas entre amigos. No dia seguinte, Chris foi até o Leon desafiá-lo para um duelo, quando de repente são atacados por monstros controlados pelo Ducado de Fanos. Leon não entende o que está acontecendo, porque o Ducado só deveria aparecer na parte final do jogo, e ordena que o Luxion traga sua nave imediatamente. A princesa Ertrude estava liderando um dirigível monstro, e declara guerra contra o reino O Forte. Os guardas do Ducado subiram a bordo liderados por Geralt, para fazerem todos os estudantes de refém, mas a Angie pediu para ser levada no lugar deles. Ao ver que a Angie é uma nobre importante, decidiu levar apenas ela. Leon, ao tentar intervir, foi humilhado e Geralt ainda mandou baterem nele. Livia também foi punida por tentar intervir, e no final, o Prota acabou sendo preso. Já na prisão, Olivia chora porque não conseguiu salvar Angie e nem consegue tirar ele dali. Pouco tempo depois chega o Chris, avisando que um enviado do Ducado veio informar que, apesar de terem a Angélica como refém, vão começar a atacar em uma hora. Então ele gostaria da ajuda do Leon para ganhar tempo para que os outros possam escapar em segurança, mas o Leon se recusa a salvar aqueles que abandonaram a Angélica. Chris implora por ajuda e o Prota apenas recusa. Quando Chris estava indo embora, Leon diz que não é bonzinho ao ponto de ajudar pessoas que não fazem nada. Se forem fazer aquilo, serão todos juntos. Chris até tenta falar que para sobreviver eles precisam lutar juntos, mas ninguém concorda. Leon entra em cena novamente como um antagonista, falando coisas horríveis que eles precisavam ouvir, até que finalmente aceitam lutar todos juntos. Leon se prepara para sair no resgate da Angie, mas antes pergunta se encontraram aqueles que sinalizaram pro Ducado. Chris responde que sim, e elas já foram presas. Leon diz que vai salvar a Angie e arrancar o bigodinho daquele canalha do Geralt. Então, ele parte pro resgate. A princesa Ertrude, por meio de uma flauta mágica, finalmente ataca usando monstros. A turma toda entra em formação de ataque e defesa para lidarem com os inimigos. De início até conseguem se aguentar bem, mas o Ducado decide usar canhões para acabar com a nave deles. E quando eles atacam com todos os canhões, a Olivia desperta o poder da Santa Donzela, erguendo uma barreira resistente que serve tanto para defesa quanto para o ataque. Aquela era a chance do Leon avançar sem se preocupar que seus aliados estejam em perigo. Portanto, Luxion seleciona a rota mais rápida para chegar até a Angélica. Geralt conta a vitória, achando que o Leon havia sido comido por entrar na boca do monstro da nave mãe, mas se surpreende quando ele aparece dentro da nave atirando em todo mundo. Ele consegue a flauta que controla os monstros, pega a princesa como refém e o Luxion ainda raspa permanentemente o bigodinho do Geralt. Angie fica surpresa ao ver que o Prota havia usado balas de borracha, deixando todos apenas inconscientes. Durante a fuga da nave, Leon usa a princesa para conseguir passar por todos sem ser atacado. Após terem a princesa Ertrude como refém, todos pensam que podem ir para casa, porém, Geralt anuncia que a princesa se sacrificou pelo Ducado e ordena um ataque total. A princesa Ertrude ainda remove o controle dos monstros, fazendo com que todos venham atrás dela. Leon sai para ganhar tempo, mas a quantidade de monstros era muito grande. Angie, querendo ser útil, desperta seus poderes, conseguindo dar suporte ao Leon, e também ajudando a Livia, que estava exausta por usar muito poder mágico. Ali elas finalmente fizeram as pazes, mas de repente a nave é atacada por um canhão, fazendo com que a Angélica quase caia da nave, mas a Olivia segura sua mão. Elas são atacadas novamente e, apesar de conseguir salvar a Angélica, Olivia cai da nave, mas ela ficou aliviada ao ver que o Leon estava indo salvá-la como sempre. Nesse momento, Olivia se declara para ele, dizendo que não se importava com nenhum outro garoto.
Ela apenas queria ficar com ele, pois ele é o único que ela ama. Leon ainda não sabe como responder aos sentimentos dela, mas volta a chamá-la de Lívia. Eles voltam para a nave, e pouco tempo depois a nave do Leon chega, mudando o rumo da batalha. E ele mesmo decide finalizar a luta usando Arrogantes. O resgate aos passageiros foi iniciado, mas infelizmente o Cavaleiro Negro apareceu. E de acordo com Angélica, ele sozinho abateu dezenas de naves de guerra do reino. Leon fica preocupado porque sabe como o Cavaleiro Negro era forte dentro do jogo. Ele estava tendo muita dificuldade, já que o Cavaleiro Negro tinha mais experiência em combate. Mas trabalhando em equipe com Luxion, depois de imobilizar o inimigo, ele consegue dar um checkmate no Cavaleiro Negro, mesmo que ele tenha recusado a ideia do Luxion de usar a nave principal, pois tudo seria dizimado e ele seria visto como uma ameaça até mesmo pelo Reino Forte. E não é isso que ele quer, né, mano, já que ele pretende viver uma vida de um personagem mob. O figurante do bigodinho, vendo a derrota diante dos seus olhos, usa um sinalizador que atrai monstros que supera até mesmo a magia da princesa Ertrude, mas o Leon autoriza o Luxion a usar um pouco do poder da nave principal, dizimando todos aqueles monstros no maior estilo de festival de fogos de artifício. Leon não tirou a vida de ninguém do ducado, decidiu apenas que vai saquear suas armaduras, naves, dirigíveis e todos os seus recursos, o que era uma humilhação total pro figurante do bigodinho. A cena muda pro Leon comendo com Angélica e Olivia. Angie comenta sobre ele ter deixado o Chris levar o crédito por derrotar o Cavaleiro Negro, mas agora a família do Chris vai ser obrigada a aceitá-lo de volta. Angie e Lívia se perguntam o que era aquele robô ao lado do Leon, e ele o apresenta como seu familiar, Luxion. Lívia acha fofinho e dá o apelido de Lux, e o Proto aproveita a situação para zombar do Luxion. O mesmo fala que se ele tem tempo para provocar, deveria se preocupar consigo mesmo, pois o príncipe e seus amigos decidiram usar 500 mil dias para construir uma armadura juntando peças das armaduras deles e ter uma revanche contra o Leon. Mari ficou puta da vida por eles terem torrado todo o dinheiro dela naquele pedaço de lixo. Leon aceita a revanche decidido a perder para eles, mas durante o combate, Luxion avisa que aquela pilha de lixo está prestes a explodir. Leon até tenta avisar o Brad que a armadura dele vai explodir, mas o mesmo acha que o Proto está tentando enganar ele, e até o juiz se recusa a parar a luta. Não tendo escolha, Leon usa Impacto, destruindo a armadura e impedindo a explosão. Leon até chora, já que ia deixar eles ganharem aquela luta. Algum tempo depois, para a tristeza do Leon, foi realizada uma cerimônia onde ele foi promovido a Visconde, e ainda ganhou uma medalha de reconhecimento de todas as 5 famílias mais importantes do reino. Do lado de fora, Olivia comenta que quando disse que o ama, era sério, e espera que algum dia ele dê uma resposta. Então ela corre até a Angie e juntas chamam por ele. E assim terminamos a primeira temporada do anime Otome Game. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!